tarde, meu nome é Ana Caroline, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica no IFTM e hoje vou apresentar o seminário com o tema Doenças de plantas na cultura do eucalipto. Esse seminário foi elaborado pelos alunos Ana Caroline, Everton, Fernando, Jacques, João César e Paula. Aqui temos o sumário, onde vemos o roteiro da apresentação. Vou fazer uma introdução sobre o tema, mostrar a relação das doenças de plantas em eucalipto e mostrar em detalhes algumas das principais doenças nessa cultura. Por fim, farei uma conclusão sobre o assunto. O gênero Eucalyptus é originário da Austrália, pertencente à família Myrtaceae. É uma planta considerada de rápido crescimento. Foi introduzida no Brasil no século XIX pelo setor florestal e hoje o eucalipto é utilizado como suprimento em vários ramos de atividade. Atualmente, existem de 600 a 700 espécies já identificadas, com diferentes exigências quanto à fertilidade de solo, tolerância a geadas e à seca, possibilitando seu plantio em mais de 100 países, todos com importância econômica. As espécies mais utilizadas no momento no Brasil, em função das características de suas madeiras, são Eucalyptus grandes, Eucalyptus saligna, Eucalyptus urophila, Eucalyptus viminalis e híbridos das espécies Eucalyptus grandes com Eucalyptus urophila. Para a região sul, também se destaca o potencial de utilização do Eucalyptus dune e Eucalyptus bentame, devido à sua tolerância a geadas. Essas imagens mostram as plantas do eucalipto. Uma doença de planta pode ser definida como mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro, que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental, e que conduz ao desenvolvimento de sintomas, mudanças anormais na forma, fisiologia, integridade ou comportamento da planta. Tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta ou morte de suas partes. As doenças podem ser bióticas ou abióticas. Assim, doença biótica pode ser definida como o resultado da interação entre um organismo patogênico, hospedeiro suscetível e um ambiente favorável, o que pode levar a alterações fisiológicas na planta através de sinais e sintomas. Já as doenças abióticas podem ser definidas como anormalidades fisiológicas das plantas causadas por condições adversas do ambiente e, em determinados momentos, estas se tornam mais vulneráveis ao ataque de micro-organismos e, dependendo da intensidade da doença abiótica e o estresse prolongado, a planta pode vir a morrer. O eucalipto era considerado uma essência florestal praticamente livre de doenças até a década de 70. Entretanto, o avanço das áreas reflorestadas para regiões mais quentes e úmidas, o plantio de espécies mais suscetíveis e a utilização repetitiva de uma mesma área para plantio criaram condições favoráveis à ocorrência de doenças. O eucalipto é atacado por vários patógenos, desde a fase de viveiro até plantas adultas. Geralmente, os problemas são observados nas plantações, ocorrendo nos mais variados locais, espécies e época do ano. Entre as principais doenças que afetam o eucalipto, as causadas por patógenos, ou seja, doenças bióticas, constituem a maioria. Esse gráfico apresenta a porcentagem de doenças bióticas e abióticas, comprovando que as bióticas são maioria. Também mostra a porcentagem entre as doenças bióticas que afetam principalmente hastes, ramos e tronco, comparado àquelas doenças que afetam as folhas. E comprova que, entre as doenças bióticas, a maioria é causada por fungos que atacam principalmente as folhas do eucalipto.
Portanto, neste trabalho vou explicar melhor as principais doenças bióticas que atacam os cultivos de eucalipto, já que estas são as mais frequentes. Eu não vou entrar em detalhes sobre as doenças abióticas, mas esse esquema mostra uma chave simplificada de identificação das doenças abióticas. Assim, podemos ter uma ideia das principais e suas causas. Aqui, agora, temos a chave simplificada de identificação de doenças bióticas. Vemos que existem muitas doenças e ainda assim estas não são todas. Para a diagnose de doenças em campo, é importante o reconhecimento da sintomatologia da doença e da presença e sinais do patógeno. É importante uma avaliação geral do ambiente e das características do dano. Eu vou explicar com mais detalhes algumas dessas doenças citadas na chave. Aqui eu escolhi algumas das doenças citadas na chave como principais e mais comuns. Então, temos a antracnose, o cranco do eucalipto, a doença das manchas, a ferrugem, mofo cinzento e oídio. Começando pela antracnose. A antracnose tem como agente causal o organismo Coletrotrichum gleosporioides, da classe Ascomycota e ordem Phyllacoralis. Pode aparecer em qualquer região do país e ataca folhas e ramos. Vemos que essa doença ataca a planta principalmente nos seus primeiros 4 anos. Os principais sintomas da antracnose são cancros de coloração marrom claro, alongados a elipsoidais, isolados ou interligados em galhos, e hastes de mudas e brotações maduras. Em segmentos de brotações tenras, observa-se lesões alongadas, escuras, sem ou com esporulação rósea úmida. Esses sintomas estão ilustrados nessas imagens. O cancro do eucalipto tem como principal agente causal o organismo Chrysoforte cubensis, da classe Ascomycota e ordem Diaportalis. Está presente em quase todo o país e tem maior ocorrência em plantios em solos de areia quartzosa e latossolo arenoso, distrófico ou álico, sob condições de déficit hídrico e de fertilidade natural baixa, onde o boro e outros nutrientes ocorrem em níveis limitantes. Essa doença ataca as hastes, troncos e galhos. Em plantios jovens, a doença pode ser verificada em árvores com até 2 ou 3 anos de idade. Predominam as lesões basais e anelamento em plantios com até 1 ano de idade. O fungo coloniza a casca e sua esporulação pode ser visualizada na forma de uma aglomeração de espinhos ou pelos negros. A planta ainda pode apresentar coloração palha na sua folhagem. Em árvores com mais de 1 ano, o patógeno coloniza a casca e o câmbio, que apresenta uma depressão. A lesão causa a morte dos tecidos e a casca rompe-se em tiras, ocorrendo formação de um tecido caloso ao redor da lesão, a qual pode se estender verticalmente pelo tronco e atingir até 50% da sua circunferência, formando o cancro típico. Nas lesões ocorrem a entrada de outros fungos oportunistas, apodrecedores e manchadores da madeira. Vemos essa ilustração na primeira imagem. Os principais danos da doença são danos fisiológicos nas árvores que sobrevivem com as lesões, quebra de árvores pelo vento na altura das lesões, mortalidade de árvores, aspecto silvicultural ruim,
problemas com a rebrota das árvores e cultivo após a primeira colheita, rejeição de porções de troncos para a fabricação de celulose. Agora, a doença das manchas ou mancha de Mycosphærella. Tem como principais agentes causais os organismos Mycosphærella spp e Teratosphæria spp, da classe Ascomycota e ordem Dotidalis. Está mais presente nas regiões sul e sudeste e ataca as folhas. As folhas apresentam manchas de tom marrom claro ao marrom escuro, coriáceas, circulares, com bordas irregulares ou borradas, sendo mais escuras de um dos lados do limbo e mais clara do outro. Nessa imagem também vemos um exemplo das manchas. Manchas inicialmente de coloração verde pálido com margens arroxeadas, mas com o avanço da doença as manchas tornam-se amareladas com bordas marrons escuras. Crescem e coalescem, podendo formar lesões e podem ocupar toda a superfície das folhas. Os principais danos da doença das manchas são manchas necróticas, desfolha precoce em plantas juvenis, causando perda de 15 a 17% no incremento do volume da madeira, crancos nos ramos, morte prematura dos ramos e, em alguns casos, atrofia e morte da árvore. Em relação à doença ferrugem, ela ocorre em todo o país. Tem como agente causal o organismo Pupnia pside, da classe Basidiomycota e ordem Uredinalis, e essa doença ataca as hastes, troncos e galhos. Ocorre em mudas e árvores jovens com até 2 anos de idade e é comum e severa no Brasil. O ataque da ferrugem restringe-se aos órgãos tenros das plantas, ou seja, aos primórdios foliares com seus pecíolos e nos terminais dos galhos, ramos e haste principal. É por meio de pústulas de coloração amarela que, em termos práticos, se faz o diagnóstico da doença em condições de campo. As pústulas amarelas começam a desaparecer após 1 a 2 semanas dos órgãos atacados. São reações das plantas às infecções. Em seguida, surgem áreas hipertrofiadas, verrugosas, com forte coloração ferrugínea. Os principais danos à cultura são redução do crescimento, perda da dominância apical, bifurcação da planta, morte de indivíduos mais suscetíveis e perdas de até 30% no incremento anual de volume de madeira. Os danos mais sérios são observados principalmente nas seguintes espécies: Eucaliptus grandes, Eucaliptus saligna e no híbrido Eucaliptus urograndes. A doença de mofo cinzento ou bolor cinzento tem como agente causal o organismo Botrytis cinerea, da classe Deuteromycota e ordem Monilialis. Ele está mais presente, essa doença, nas regiões sul e sudeste. É uma doença oriunda de viveiros e ataca as folhas e ramos. Os sintomas iniciam-se por um enrolamento das folhas que secam e caem. Normalmente surge um crescimento acinzentado do fungo sobre as partes afetadas da planta. Em relação à escala de avaliação dos sintomas do mofo cinzento, em Eucaliptus duni, temos esse exemplo nas imagens. Ausência de sintomas, nessa imagem A, infecção leve em B, infecção média em C, infecção severa em D e infecção muito severa em E. Já na doença oídio, essa doença tem como principal agente causal o organismo Oidium spp da classe Ascomycota e ordem Erysiphales.
Está mais presente nas regiões sul e sudeste, é uma doença oriunda de viveiros também e ataca as folhas principalmente. Os sintomas podem ser manchas isoladas ou recobrindo toda a folha com aspecto de talco polvilhado, por exemplo, na face superior da folha, que sob microscópio revelam estruturas do fungo. Quando as lesões secam, podem provocar uma necrose no limbo foliar de coloração castanho avermelhada. A escala de avaliação dos sintomas de oídio, nós temos um exemplo aqui em Eucalyptus bentame, nas imagens. Essa primeira imagem, em A, representa a ausência de sintomas. Em B, temos a infecção leve. Em C, temos a infecção média. Em D, infecção severa. E na letra E, temos infecção muito severa. Em variedades de eucalipto pouco suscetíveis, os danos são uma redução no crescimento, deformação das folhas apicais e a muda perde qualidade. Já nas variedades muito suscetíveis, temos mais danos, como as mudas ficam atrofiadas, as lesões necrosam e provocam a queda prematura das folhas, podendo levar a muda à morte. Em ambos os casos, ocorre uma perda na qualidade na muda de toda maneira, inviabilizando o seu comércio, a sua comercialização. Baseado nas informações que foram apresentadas, concluímos que existem diversas doenças que podem atacar a cultura do eucalipto e que deve-se analisar cada situação e escolher a melhor opção de manejo após identificar a doença. Essas são as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Agradeço a todos pela atenção e, caso tenha ficado alguma dúvida, o grupo está à disposição para responder. Muito obrigada!